Salve, salve, bom dia, amiguinhos que acompanham este canal do intervencionista, deste sargento adjunto da reserva R2 da Intendência do Exército Brasileiro. Obrigado pela sua companhia. Esse nosso canal tem crescido muito nesses últimos dias e nós continuamos aqui direto de Brasília, direto do Parque da Cidade, porque nada do que foi pedido, nada, absolutamente nada foi conseguido até agora. Então, os caminhoneiros até foram para casa, alguns deles, mas não se preocupem, porque eles têm consciência do que aquilo que precisa ser feito para que o nosso Brasil vá bem. Eu estou aqui com a transcrição da ordem do dia do nosso general Paulo Sérgio, que ele se expressou publicamente no último dia 25 de agosto, dia do soldado, e eu não tive tempo de apresentar para vocês. Agora estou com um pouquinho de tempo. O vídeo é longo porque a mensagem é longa e a cada 3, 4 palavrinhas tem que parar para explicar. É muita coisa dita dentro de um texto, diferente de você pegar um texto filosófico, de esquerda, comunista, que você fala, e no final não chega a conclusão nenhuma. Isso aqui, a cada 3, 4 palavras eu tenho que parar para dar uma explicada para que você entenda. Então, essa é a minha função como adjunto, é o elo de ligação entre o comando e a tropa. Então eu quero que você, soldado da ativa ou da reserva, você nacionalista, patriota, entenda o que o Exército Brasileiro, a mensagem que ele tem para você também Vamos lá, vou tentar esmiuçar. Vem comigo. Se você gostar, no final do vídeo você clica, compartilha, dá um curtir. Se quiser se inscrever, ajuda o canal a crescer, tá bom? Hoje, 15 de setembro. Hoje, dia 15 de setembro. Quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, 2021. Contar os seus feitos requer imenso esforço de concisão. Não há eloquência capaz de fazer sua figura ainda maior. Seu principal atributo foi a simplicidade na grandeza. Sabe essa palavra? Visconde de Tuné falou quando do sepultamento do nosso glorioso Duque de Caxias. Meus comandados, diz o general Paulo Sérgio, essas palavras trazem a reflexão, a essência dos soldados que somos. Almas simples, mas grandiosas na defesa da pátria. Soldados que somos, eu quero dizer para você da reserva também, que se você ainda não viu o último vídeo das palavras do comandante do Exército, que está nessa mesma, aí junto, intervencionando, nessa mesma playlist, você vai ver, tá? Porque você vai entender as palavras dele, porque ele aciona, ele fala abertamente aos militares da ativa e da reserva, temporários, todos, ele fala com todo mundo. Então, por isso que essa mensagem é a segunda dele, então, subentendendo-se da primeira já, ele está falando com todos. Almas simples e grandiosas na defesa da pátria. Vamos falar mais sobre isso mais para frente. Com entusiasmo, ele estava celebrando a memória do patrono do Exército Brasileiro e reverenciando os militares, homens e mulheres nas Forças Armadas, que abraçaram o nobre sacerdócio de servir ao país. Sacerdócio não é um emprego, não é uma carreira, é um sacerdócio, porque é uma defesa da pátria. A pátria não é o território, mas é o povo que dentro dele vive. Então isso forma uma pátria, uma nação com uma característica, tá? De servir ao país. Servir ao país. Nobre sacerdócio, não um empregado público, um servidor público. Conhece algum funcionário público que está louco só para cumprir o expediente e está fazendo conta para o próximo momento, para próximas férias ou para a próxima vaga que vai abrir na prefeitura, no estado, para que possa encaixar alguém da família lá? Então, isso não é servir ao país, isso é se servir do país. É diferente da vida do militar. Com a abnegação, que não tem horário, não tem dia, não tem expediente, não existe expediente nas Forças Armadas, não existe das 8 da manhã às 5 da tarde, não existe. Tá? E sem medir o sacrifício próprio e familiar, porque eu já disse que não existe expediente, não existe, todos têm que fazer, do soldado ao comandante da unidade, todos têm o mesmo teste de aptidão física, todos têm o mesmo teste de tiro, todos têm que ser reavaliados a cada 3 meses ou no final do seu ano ele não é reenganjado, do soldado ao comandante, tá bom? E o sacrifício é familiar porque milhares e milhares nessa história de Brasil, milhares de militares ficaram meses e meses fora de suas casas, a contar do Duque de Caxias. A partir do Duque de Caxias, que teve 50 anos de serviço e a maioria do seu tempo de serviço foi fora de casa, apagando, apaziguando, acalmando a nação. Então, o sacrifício próprio e familiar, e o Exército Brasileiro reconhece isso porque ele é feito disso.
Tá? Foi na caserna, no quartel, que o Caxias forjou suas mais nobres e admiráveis virtudes. Tá bem? Ele pautou, aqui ó, o esplendor, ele recebeu o batismo de fogo na luta pela consolidação da independência. Ele lutou, ganhou vulto na pacificação de conflitos internos, como a guerra da Revolução Farroupilha, que era uma vergonha, estava lá 10 anos e ninguém resolvia. Foi ele que foi lá e resolveu pacificamente, entendeu? Sem executar ninguém. Não foi o Che Guevara que foi lá e mandou degolar e fuzilar as pessoas. Ele foi lá e pacificamente resolveu a questão. Che Guevara foi degolar a gente num país que nem dele era. E os bonitos aí na escola hoje, até professor usa uma camisa com a imagem desse camarada. Que país é esse? E conflitos internos que ameaçavam a unidade nacional e consagrou-se em campanhas externas em defesa do Brasil, como, por exemplo, na Guerra do Paraguai, que é da Guerra da Tríplice Aliança. Não é uma guerra bonita, não é uma história linda, ela é uma guerra sangrenta, vergonhosa, que não deveria ter acontecido, mas sim que nos invadiram as fronteiras e o Duque de Caxias levou eles de volta lá na fronteira deles. A guerra durou mais uns 3 anos, mas a missão do Duque de Caxias era defender o nosso território, levou o exército até a nossa fronteira, devolveu-nos as fronteiras, tá bem? Na vida política, depois disso, o Caxias ainda foi senador e foi presidente do Conselho de Ministros. E a vida dele foi traçada como parlamentar, exemplo de honestidade, ética e postura pública. Você tem visto isso hoje nos nossos políticos? Você está orgulhoso com o governador do teu estado, por exemplo? Eu não estou. Lá meu estado é o Ratinho Júnior. O Ratinho Pai vai lá visitar a PR-280, você vai me entender. Só isso, só faça isso. Vai de caminhonete, não vai de helicóptero. Tá? Não vá de carro pequeno, senão você vai ficar lá, tá bom? Não vá de caminhonete por causa disso. Tá? Ordem, ética. Tem visto isso nos políticos ultimamente? E postura pública. Que postura que o povo tem usado? Tá? Tem se colocado, se postado ao lado de quê? Defendido quem? Enfim, o resultado sempre dos seus feitos do Duque de Caxias, o general Paulo Sérgio contando aqui, na redação dele, o resultado traduziu-se sempre em quê? No restabelecimento da paz. Sempre. O que mais? Você tem visto governantes, deputados políticos fazendo paz ou fazendo guerra? Defendendo direitos ou ameaçando direitos? Tá? O que mais que ele fez? Restabelecimento da paz, restauração da lei e da ordem. Nosso país está funcionando a lei e está em ordem. E na manutenção da integridade do país. Não estava garantindo que o país não se desmanchasse através das instituições. Você vê um contraste do tempo do Caxias com o que acontece hoje no nosso país? Será que não estão precisando do novo Duque de Caxias? Não, eu vou dizer por que não. Enfim, Caxias foi notável líder militar, foi estadista e é o nosso herói. Tá? Então, portanto, ele representa a expressão máxima de soldado e de cidadão. Você já imaginou se nossos políticos tivessem uma vírgula de um brio desse para representar como cidadão e fossem soldados guerreiros pela nação e pelo seu povo, até pelos seus eleitores? Que eles não respeitam, que eles tratam como curral, né? Tá bem? Político não respeita, ainda mais se você vender o voto para ele uma vez na vida, ou se você pedir uma ajuda para ele, jamais ele vai te respeitar, jamais ele vai respeitar você, tá? Peça alguma coisa para o teu deputado, para o teu prefeito, para o teu vereador, e depois vai pedir uma coisa séria que é para o conjunto todo da obra. Peça uma coisa só para você e depois vai lá reclamar pelo esgoto do teu bairro. Experimenta fazer isso. Ele vai rir de você, vai concordar com você, para não perder você, mas vai ficar do mesmo jeito. Se ele xingar você, ele sabe que ele chegando nos 50 uma carninha na próxima eleição, você vai junto, né? Tem uns que vão por pouco, tem uns que vão por um emprego, mas enfim, não é esse o tema aqui. Enfim, Caxias foi líder militar notável, estadista herói, representa a expressão máxima do soldado e do cidadão, e é com justíssima razão, então, que a história proclama ele no Brasil como o conselheiro da paz e o pacificador do Brasil. O conselheiro da paz e o pacificador do Brasil. Depois dele não existiram mais revoluções e revoltas de grande monta que ameaçassem a nossa soberania e as nossas fronteiras, certo?
Agora é para você militar, agora é para você cidadão que não entende a missão do Exército Brasileiro ainda, para você militar que não se acordou, para você reservista que está aí choramingando de mimimi. Fiéis herdeiros do legado de Caxias e alicerçados na hierarquia, a disciplina e nos valores pátrios. Os soldados de ontem e de hoje, da ativa e os veteranos e suas estimadas famílias formam a genuína alma do Exército. São o retrato fiel da nossa sociedade e são o patrimônio mais valioso da nossa instituição. Vou traduzir isso aqui tudo para você, porque como não é um livro comunista, um filósofo comunista, um esquerdista, isso aqui, cada 3 letrinhas, cada 3 palavrinhas tem que explicar. Somos fiéis herdeiros do legado de Caxias, esse legado aqui, ó, de justiça, da legalidade, ó, aqui, ó. Sempre a ação do Caxias foi marcada pela superação de posições antagônicas e pela prevalência da legalidade, da lei, da Constituição do seu tempo, da justiça. Você tem visto o pessoal que deveria fazer justiça fazendo justiça? Ou você acha que tem algum preso que deveria estar solto e algum solto que deveria estar preso? E do respeito a todos, será que está sendo respeitado? Opinião pública, eu sei que tem Daniel, eu sei que temos deputados presos pelo que falaram, e eu sei que tem deputado solto que já convidou a Jihad Islâmica para vir para o Brasil. Então isso é respeito, enfim. Fiéis herdeiros do legado de Caxias são os militares. Eles estão alicerçados na hierarquia e na disciplina. Segue o comando. E nos valores pátrios. Os soldados de ontem e de hoje, da ativa, veteranos, igual eu, veterano, teve veterano sendo preso, detido aqui na esplanada dos ministérios, nesse dia 7, dia 8 de setembro. Eu vi. Tem veterano que tá ali com um ponto na cabeça. Tá bom? Tá aqui no nosso acampamento ali, certo? E suas estimadas famílias, por causa que as famílias sofrem meses de ausência, desde o Duque de Caxias até hoje. Você imagina um militar que vai ficar 6 meses na missão de paz lá no Haiti. Um militar que pega 3 meses de curso de paraquedista. Um militar que vai fazer um CAID e tem que ficar 30 dias, 45 dias fora de casa. Essa é a vida. E de repente ele é acionado e tem que sair e ficar 15 dias fazendo uma operação. Nem sabia. Então... esse povo forma a genuína alma do Exército, que é a nossa sociedade, é uma miniatura da nossa sociedade brasileira. E é o patrimônio mais valioso da nossa instituição. E esse é o detalhe. Esse acervo pessoal, esse acervo de gente, né? Esse estoque de gente profissional é o patrimônio mais valioso da Força Armada. Pode tirar o Astros 2, pode tirar o sistema de comunicações, pode tirar o Sindacta, pode tirar o que quiser. O Exército Brasileiro ainda vai continuar com o seu soldado valoroso, do gaúcho ali do Rio Grande ao índio amazônico, todos profissionais, todos gabaritados, que essa e a reserva, que é 20 ou 30 vezes maior do efetivo profissional nativa, isso tudo é o mais caro, o mais valioso das Forças Armadas e do Exército Brasileiro. Você é caro para a nação, você foi treinado, custou caro e você deve, e você tem uma responsabilidade. Lembra daquele juramento que você fez aquele dia lá? Não tem data de validade. E agora, as palavras do general para o soldado da ativa, olha só. Graças a você, soldado, a identidade do Exército é moldada pelos valores militares que você cultua e pratica. Igual você pega um senhor de 70 anos que está aqui no acampamento, que quando toca o hino nacional de manhã cedo, fica duro, firme ali, que não tem ninguém mais patriota do que um camarada daquele, tá bom? Isso é cultuar e praticar o patriotismo. Nós temos religião, nós temos um Deus, mas nós temos uma pátria e nós temos que viver nela e defendê-la para que as nossas famílias continuem sendo livres e possam viver nelas e tenham um futuro. Porque não adianta você trabalhar para comer e não ter futuro, não ter esperança, tá bem? Graças a você, soldado, podemos contar hoje com um exército forte, é a maior força do hemisfério sul, abaixo da linha do Equador não tem para ninguém, é capaz, não pergunte se podemos, dê-nos a missão, e coeso, junto, unido, respeitado nacional e internacionalmente no Brasil e levado em alto gabarito, em alta conta pela sociedade brasileira, e internacionalmente é um país de paz, reconhecido em todas as operações externas aí, cuja história funde-se, a história do Exército funde-se de maneira indissolúvel com a história da própria nação brasileira. O Exército e o Brasil são uma coisa só. Um exército que se moderniza e se transforma continuamente. Eu sou do tempo do Astros 2 e hoje nós estamos no Astro 20.
tá bem? Tá? Para você ter ideia da evolução, em 98, eu estava fazendo curso sargento, eu já cantava aqui do sussurro, a antena, do tacape ao botão. É a busca incansável de uma nova evolução, pois a guerra do futuro já dispensa explicações, é a guerra da eletrônica e das comunicações. Tá? Então, faz anos que o Exército é desperto para isso, tá? E estamos acompanhando sempre. Graças a você, soldado da fronteira, lá no Rio Traíra, né? Nas cidades, lá no meu batalhão de suprimento, lá meu 5º BSUP, né? Meu 5º BLOG também, né? Nas cidades, nos distantes rincões, como a minha companhia isolada lá em Palmas, daquele frio inóspito e gelado, daquele Planalto Sul do Paraná, Médio Iguaçu, tá lá uma companhia isolada, passando frio de engenharia de combate lá, de combate mecanizada hoje, a transposição de curso d'água não tem para ninguém, tá bem? A qualquer hora, sob qualquer condições, pode ser numa secura dessa daqui, tem um cavalariano de pé ali na frente do palácio, num sol escaldante desse, num ar seco desse aqui, da nossa capital federal, ou no frio do inverno palmense, ou aquele soldado que está naquele calor molhado da selva, da floresta amazônica. O Exército é o braço forte da nação, e é por isso que você tem que entender que o Exército continua sendo o braço forte da nação. Eu não vim aqui para trocar pancada com o comunista. A nossa briga é contra o comunismo, e o comunismo vem de cima para baixo. A nossa briga não é contra os meus amigos, meus vizinhos e meus parentes de esquerda que estão iludidos por esses anos aí de ilusão, ou alguns mal intencionados. A minha luta não é contra eles, a minha luta é contra esses que cá estão e administram, tá? Mas eu não vou brigar com eles, porque eu tenho o meu braço forte da nação, eu acredito que o braço forte da nação nós já temos, tá? Preserva, então, esse braço forte que ele faz, preserva a integridade do território, combate os ilícitos ambientais, você sabe, e transfronteiriços, e a integridade, e salvaguarda os interesses nacionais. Aqui em Brasília está salvaguardando interesses nacionais, tá? Os políticos sabem que tem um fuzil fiscalizando e olhando, eles sabem que na hora da decisão de um porto, de uma ferrovia, do minério, de uma commodity, de uma água, de um território, eles sabem que tem alguém que está aqui servindo de salvaguarda esses interesses que são nacionais. Graças a você, soldado, provido de sólido sentimento de solidariedade, nos unimos para dar forma à mão amiga do Exército. Não sei se você sabe, mas todos os anos, todo recruta, ele participa, inclusive, de todo aquele treinamento, inclusive de uma ação cívico-social, de uma CISO, que é ajudar numa campanha de vacinação, numa doação de sangue, no enfrentamento de uma calamidade, como acontece lá na região do 5º Batalhão de Engenharia de Combate, que é Porto União, não da Vitória, uma cidade do Rio Iguaçu, lá as cidades gêmeas lá, as gêmeas do Iguaçu, onde frequentemente tem grandes enchentes, e a Força Armada do Exército Brasileiro está lá defendendo e ajudando os ribeirinhos. Isso é só um exemplo, e você lembra dos exemplos ali perto da tua cidade, né? Tá bem? Falar em exemplo, quero lembrar do meu amigo. Cardão, me dá um recado agora. Me lembrei, senão depois eu me esqueço. Juarez, meu amigo Juarez Leal, lá da cidade de Irati, ele tem um estacionamento lá no centro. Ele é um cidadão simples, que veio lá da cidade dele, viemos juntos no ônibus que veio na caravana aqui para Brasília, tá? Ele já voltou para casa, ele na simplicidade dele, ele veio, fez o papel dele, fez o seu protesto, ajudou o acampamento, ajudou os companheiros, motivou quem tinha que motivar e voltou lá a cuidar do que é seu. Não está ocupando cargo público, não está ocupando uma vaga, um cabide de emprego, está lá trabalhando, pagando imposto e tentando viver nesse país difícil de viver. Então que Deus te abençoe, meu amiguinho. Muito obrigado pela tua amizade, quero que você vá muito bem na tua vida e que Deus cuide da tua casa, dos teus sonhos, da tua família, tá bom? E que continue orando para que a gente aqui não se desanime enquanto acampados, porque não é difícil, porque não é fácil, é tudo muito difícil. A distância de casa mata o guerreiro, entendeu? Mas nós estamos aqui e nós só vamos voltar para casa quando tiver um resultado, senão nós não temos nada para fazer. Estamos lutando ainda por vocês também. Deus abençoe, meu amigo Juarez. E voltando aqui, tá? Senão a gente já se perde. Tá? Construção semiárido, olha só, calamidades, semiárido no nordestino, sem roubar caminhão-pipa, distribuição de água lá, o Exército Brasileiro faz, no apoio à saúde aos indígenas. Ou você acha que os indígenas da Amazônia, os indígenas isolados, são atendidos pelo PT? Ou são atendidos pela ONG?
Ou é o pessoal que está lá? Ou é o PCO que está lá atendendo esses indígenas? Ou você acha quem que está lá atendendo? Ou é o João Willis que está lá atendendo esse povo? Ou é o Omar Aziz, que é o representante da Amazônia, ele que vai atender os indígenas? Hã? Ou é o franguinho do Amapá lá, a franguinha? Não, quem está lá junto com o indígena de verdade é as Forças Armadas. Se ele for picado e precisar ser transportado, é o exército que vai fazer isso. É um helicóptero, é um Hércules, tá? É um búfalo, é esse que vai tirar ele de lá de dentro da floresta. É ele que. É o exército brasileiro que está lá em comunhão, que está na mesma frequência, que leva medicamentos, que atende os necessitados indígenas. O Brasil sabe disso, os indígenas sabem disso. A Globo é que não sabe, tá? A Globo e o PT que fazem uma campanha ferrenha contra, tá bem? Na construção de estradas e ferrovias desde que antes que eu nasci. Tem ferrovia feita no Brasil que está de pé lá, tem ponto lá em Santa Catarina de cento e tantos metros de altura, que está lá firmíssima até hoje, foi a engenharia que construiu. Na preservação dos biomas, na acolhida de irmãos estrangeiros. Eu, como morei na Argentina, no Paraguai, centenas de milhares de argentinos, de venezuelanos nesses lugares, fugidos da terra deles, e aqui no Brasil 400 mais ou menos são recebidos numa operação chamada Operação Acolhida. Mulheres formadas se prostituindo para alimentar os filhos. Isso é o socialismo, meu amigo, meu vizinho, meu professor de escola. É isso que você deseja para os filhos dos outros? É isso que você deseja para a tua família? É isso que você sonha? Lá na Operação Acolhida são mais de 400 que vêm todo dia e não vem mais porque o Brasil fala português. É muito difícil para os hispanohablantes. Se não venham mais. É isso que você deseja? Desgraçado que não entende. Desgraçado porque é desprovido da graça da luz. Ou você é mal intencionado só. E a gente tá pagando preço. No estímulo à cultura e aos esportes, o exército continua. Você viu quantos militares ganharam medalha lá nos últimos Jogos Olímpicos? Aquilo ali é um incentivo ao esporte? Não é um incentivo ao esporte. Na histórica e significativa contribuição com as comunidades internacionais e internacionais na manutenção da paz. Em 96 eu fui para o exército, cheguei lá a primeira vez, meu primeiro comandante recém tinha vindo, um baita de um operacional major de engenharia de combate, paraquedista, guerra na selva, caatinga, montanha, forças especiais, comando, tinha de tudo, estava lá, tinha vindo em Moçambique, estava lá, usando todo esse treinamento, essa habilidade para ajudar um país diferente do nosso. Estava lá em Moçambique, depois foram os companheiros para Angola, e agora está no Haiti, já faz tempo. E tem brasileiro lá que fica lá um mês, 6 meses, um ano, sem ver a família, lutando por justiça e por ordem. Você conhece alguém no serviço público que faz isso? Ou a maioria do serviço público só cumpre o expediente e está esperando pelo próximo feriado? Ou pela próxima vaga para colocar um parente lá? O vídeo vai ser longo porque não tem jeito de ser curtinho. Vou resumir. Vamos continuar aqui, tá? Graças a você, testemunhamos. Também foi na pandemia de enfrentamento do Covid. Unidos ao pessoal de branco, o Exército Brasileiro não parou em momento nenhum. O Exército Brasileiro não foi quem mandou fazer lockdown. Não mandou, não coordenou nenhum fechamento de cidade. Não foi os blindados do Exército Brasileiro que passaram na minha cidade com uma sirene terrorista. Fiquem dentro das suas casas. Não foi o exército que fez essa ditadura. Foram esses camaradas eleitos por um sistema democrático. Malditos. Agora tem um trechinho aqui, ó. Esse trechinho já vou dizer pra você. Você que não tem fé, você que acha que o general Mourão está o tempo todo querendo derrubar o presidente Bolsonaro, você que acredita nessa mídia porcaria, você que passa para frente essa informação, o próximo parágrafo é para você. Ou você acha que o Mourão era feliz prestando continência para Dilma? Sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas. Quer que eu leia de volta? Autoridade, o comandante do Exército informando que ele está sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas. Ou porque ele é um capitão, eles não vão obedecer, não vão seguir. Se eles prestavam continência para Dilma, que era terrorista, que teve granada e soldado lá explodindo, assaltando quartel, vão se negar a prestar continência para um capitão que é patriota e ficou 30 e poucos anos defendendo a causa deles ali?
Então pare de passar informação ou tenha fé, acredite. Em quem você está acreditando? Sob a autoridade do Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, e integrado à direção superior do Ministro da Defesa. Tem alguma falta de fé nisso aqui? Você achou que algo não está bem aqui? Você achou que tem alguma desunião aqui? Você acha que o General Mourão manda mais do que o Comandante e Presidente da República? Ou manda mais? Ou você acha que este Braga Neto é só uma marionete ali? O Braga Neto, eu sou intervencionista. O Braga Neto, o General Braga Neto é o interventor. Ele é especialista em ser interventor. O general não tem outra solução nesse país, é intervenção mesmo. Tá todo mundo preso ainda. Já faz quantos dias desde o dia 7? Nada aconteceu. Integrado à direção superior do Ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para. E não é só não para em circunstância alguma. E irmanado com a Marinha do Brasil e com a Força Aérea Brasileira, a gloriosa Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, senta a pua, tá na hora de novo. Mantém-se sempre pronto a cumprir a sua missão. Não para, em hipótese alguma, e as três forças estão juntas aqui para cumprir a sua missão, delegada pelos brasileiros aonde? Na Carta Magna. Aquela Carta Magna, aquela Constituição esquisita, meio comunista, meio socialista, lá dentro tem a função das Forças Armadas, mas ele já vai dizer aqui, ó, olha só, olha a clareza de um camarada desse, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, são, portanto, então vamos lá, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e garantia da ordem, são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da força terrestre. O emprego da força terrestre é para a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. E é o farol que orienta o futuro, entendeu? O futuro, o contínuo preparo. O exército nunca para em circunstância alguma. Orientado por isso. Está no artigo 142 da Constituição. Vale, eu também tenho nesse mesma playlist intervencionando, está lá explicando o artigo 142. Entenda. No seu dia, dia do soldado, né, no dia do soldado, agradecer a você, soldado, é mais que um dever, é um gesto que enche de satisfação e de orgulho. Imagina um soldado velho, porque todo militar é um soldado. Primeiro um oficial ele assenta a praça, para depois ele virar oficial, para depois ele ser aspirante, para ele ser cadete, para depois ele ser aluno, para depois ele ser aspirante, para depois ele ser oficial, tá? Então, a você, soldado, cujo modo de vida é servir incondicionalmente e em permanente estado de prontidão. Você sabe o que é estar em permanente estado de prontidão? É assim, quando está de serviço lá no quartel e toca o PDA, o plano de defesa do quartelamento, você está de prontidão e você sabe exatamente para qual toca, para qual buraco, para qual posição você vai ocupar dentro daquela unidade. Mas se você estiver em casa no final de semana, você está sempre em prontidão, porque você sabe que você pode ser acionado e em 2 horas o teu batalhão tem que estar lá organizado, municiado, fardado, abastecido, pronto para partir. Isso é estar em 24 horas por dia em permanente estado de prontidão. E o militar vive em permanente estado de prontidão. Não cumpre expediente, eu quero repetir aqui. Tá? Não tem cartão ponto. Não tem hora extra. Não tem estabilidade de emprego. Porque ele é avaliado periodicamente e se ele não passar nos seus testes, ele perdeu a estabilidade de emprego que ele conquistou. Um concurso não significa nada no exército. Pode significar lá na prefeitura, pode significar no cabide de emprego lá do estado, pode significar nesses palácios que tem aqui em Brasília. Mas no exército brasileiro não significa nada, tá? E ele manda um abracinho para os nossos praças, a você, soldado, que lutando sem temor derramou seu sangue além fronteiras, no continente e nos campos da Europa, pela defesa da democracia e contra o totalitarismo. Esses babacas, mal informados, esses jovenzinhos, abobadinhos de faculdade comunista, que acham que são anti o fascismo, quem é antifascista, quem é antifas, né? Antifascista foram os pracinhas do exército brasileiro que foram lá na Itália lutar contra o fascismo. Do italiano lá, que deve estar dormindo agora. Entendeu?
O fascismo era lá na Itália. O fascismo não é o Bolsonaro. O fascismo é aquilo que o exército brasileiro foi lutar contra. Lá junto com o nazi-fascismo, né? Nazi do Hitler, fascismo do Mussolini, italiano. Agora me lembrei o nome do bonito. Ficou boa essa piada, né? No seu dia, a você, soldado, que se solidariza e ajuda a nossa gente sem hesitar. Quem é lá na tua comunidade que é o primeiro voluntário para ajudar? Quem é lá na tua comunidade que está nos clubes de serviço, que está nas pastorais das crianças, nos clubes de desbravadores, nos clubes de escoteiros? Quem são as primeiras pessoas que a comunidade confia? Se não são esses que participaram, são ativos ou reservistas das Forças Armadas do Exército Brasileiro, a você, soldado historicamente reconhecido por suas virtudes cívicas, éticas e morais. Não é o que eu digo de você, soldado, lá na tua comunidade? Tua comunidade não te enxerga assim? Que Caxias soube tão bem praticar. A você, soldado, a gratidão por tudo que fez e faz pela nação brasileira. Para vocês de hoje e para os de ontem, igual eu. Presto a você, esse general, dizendo a minha mais vibrante e respeitosa continência. Eu também, meu general. Eu presto para o senhor que lembra de todo mundo e que me faz ficar motivado. E estou aqui, com o pé na terra, aqui em Brasília. E não vou embora enquanto a gente não tiver uma solução para levar para casa. Nós estamos aqui. O momento dessa justa homenagem aos soldados que muito contribuem para a unidade e a grandeza do Brasil. Nos motiva, e agora sim, lembra que nós comentamos aqui que aquele juramento que o soldado presta não tem data de validade? O nosso general sabe o que ele fez? Ele já fez um juramento, ele já levantou a espada e já fez o juramento dele à nação. Só que nesse momento, ele nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. O general, comandante do Exército Brasileiro, Paulo César Nogueira de Oliveira, está dizendo para você, cidadão, que ele está reafirmando o compromisso pessoal dele contigo, cidadão, com você, país, com você, Brasil, no qual que é o anseio da sociedade, é tranquilidade, é estabilidade, é desenvolvimento. Por que eu abandonei minha casa e estou aqui longeão? Porque nós não temos tranquilidade no país, não temos tranquilidade para trabalhar, não temos tranquilidade para viajar, não temos tranquilidade para nos expressar. Enquanto eu podia só trabalhar, eu só trabalhava, não me envolvia com política, nem me interessava por ela. Mas de um tempo para cá não tem como. Não tem como, nem as igrejas estão isentas disso, porque se a igreja ficar isenta disso, o ano que vem não fala mais de Cristo, não tem mais liberdade religiosa. Esse ano já não tivemos mais, quantas igrejas foram fechadas. Você acha que está tudo bem ainda? Você acha que está tranquilo? O meu governador lá do meu estado, hoje saiu lá mais um decreto. São os ditadores. Ah, pode ter 1000 pessoas, mas não pode, tem que ocupar, é o máximo de 1000 pessoas, ocupando um espaço cuja o limite de metade, né, da ocupação.